Começa agora o vídeo mais dramático, mais triste, mais cheio de decepções da história da internet mundial. Com alguns alívios cômicos, é verdade. Get ready to feel. Isso porque nós vamos falar da maior decepção do futebol de clubes do Brasil, os 40 anos, as 4 décadas, sem títulos brasileiros do Esporte Clube Internacional. Nós vamos falar sobre cada uma das 40 temporadas que o Inter deixou de ganhar, decepcionou, fez fiasco no Campeonato Brasileiro. Vamos explicar os regulamentos esquisitos, vamos falar sobre as regras doidas, vamos contar quem foi o campeão brasileiro em 87. A gente vai falar sobre o campeonato de 2005, a gente vai falar sobre 2016, infelizmente. Explicando temporada a temporada o motivo do fracasso. Como são muitas décadas e muitas temporadas de decepção, a gente teve que dividir esse conteúdo em 4 episódios. Serão 4 capítulos sobre essa saga da decepção, essa odisseia do fracasso, que é o Inter no Campeonato Brasileiro depois de 79. 1980, Taça Ouro, campeão Flamengo. Esse foi o primeiro ano do campeonato organizado pela CBF, recém-criada CBF, que substituiu a antiga CBD. Esse campeonato teve uma fórmula de disputa que é mais ou menos parecida com outros campeonatos que a gente vai ver na década de 80, que consistiam basicamente no seguinte: a primeira fase era um grupo, quem passa desse grupo vai para outro grupo, quem passa desse grupo vai para um terceiro grupo, e depois desse terceiro grupo a gente tem a final. Assim foi em 1980. A primeira fase tinha 40 times divididos em 4 grupos de 10. O Inter passou em quarto no seu grupo, com 5 vitórias e 4 derrotas. Na segunda fase, o Inter foi um pouquinho melhor, venceu 5, perdeu 1, foi para a terceira fase de grupos, a terceira fase daquele campeonato. Eram 2 grupos com 4, o Internacional foi campeão do seu grupo, e na final encarou o Atlético Mineiro. O Inter chega como favorito porque era um time fantástico, um time campeão brasileiro em 79 de forma invicta, e que era mais ou menos assim: Gasperim, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro e Carlos Alberto Barbosa. Cléo Batista, Toninho e Mário Sérgio, Jair e Adilson, treinados pelo Enio Andrade. O Inter empatou o primeiro jogo no Mineirão em 1-1, trouxe certa vantagem para casa, mas acabou sendo derrotado, largamente derrotado, gigantescamente derrotado. Foi 3-0 para o Atlético no Beira-Rio, e assim o Inter dava adeus à chance de tetracampeonato, já no ano seguinte ao tri. 1981, Taça Ouro. Dessa vez eram só 2 fases de grupos, o Inter passou pelas 2. Nas oitavas o Inter enfrentou de novo o Atlético Mineiro, que tinha sido o algoz no ano anterior, acabou passando pelo Atlético, mas caiu nas quartas diante do São Paulo. O Grêmio foi o campeão daquele ano. O time que perdeu para o São Paulo e acabou eliminado daquela competição era Benítez, Mauro Pastor, André Luiz, Cláudio Mineiro e Cléo, Rodrigues Neto, Ademir, Jones e Luiz Carlos Barbieri, Nilson Dias e Jair, e eles treinados pelo Cláudio Duarte. 1982, Taça Ouro. Mais uma vez 40 clubes disputaram a competição, mas aqui a coisa já começa a ficar estranha. São 8 grupos com 5 clubes em cada. Desses, os 3 melhores passariam para a fase seguinte. O Inter passou em segundo, num grupo curiosíssimo com Ponte Preta, Grêmio Maringá, Goiás e Taguatinga. Passamos em segundo, a Ponte passou em primeiro. Aí na segunda fase tudo deu errado para nós. O Inter pegou um grupo fortíssimo com Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, foi lanterna do grupo e acabou eliminado da competição. Pede bola o Vitor e recebe pela intermediária do Inter. Zico. Olha a abertura para o Tita. De pé esquerdo, Vitor. Gol! Vitor! 3-2 para o Flamengo, que vira o jogo no Beira-Rio. Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão, Paulo César, André Luiz e Edevaldo, Rubem Paz, o maior ídolo do D'Alessandro, Rodrigues Neto, Ademir, Pedro Verdun e Silvio. O treinador era o Ernesto Guedes. 1983, Taça Ouro. Aqui o campeonato tem 44 participantes. E mais uma vez o Inter caiu na segunda fase de grupos, antes de chegar inclusive no mata-mata. Passamos a primeira fase com relativa tranquilidade. Na segunda fase era um grupo com 4, passavam 2, a gente ficou em terceiro. Era um grupo com Sport Recife, Ponte Preta e Atlético. O Inter fez 6 pontos nos 6 jogos e acabou dando adeus à competição. Benítez, Paulo Roberto Prestes, Geraldo, André Luiz, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Luiz Carlos Vinck, René Weber, Rubem Paz, Silvinho e Paulo Santos. O técnico era o Dino Sani. 1984, Copa Brasil. Mais uma vez 40 clubes em 8 grupos de 5. Mais uma vez o Inter passa pela primeira fase, mais uma vez o Inter cai na segunda fase de grupos sem nem chegar ao mata-mata.
E sabe por que o Inter não chegou no mata-mata em 84? Porque foi lanterna em um grupo com Flamengo, Portuguesa e Brasil de Pelotas. Time que perdeu para a Portuguesa por 1-0 no Beira-Rio. Mano, Beto, Mauro Pastor, Mauro Galvão, André Luiz e Beretta, Mauro Sérgio, Ademir, Rubem Paz, Silvio e Silvinho, treinados pelo Dino Sani. 1985, Taça de Ouro. Essa é mais uma com uma regra esquisita, onde eram 40 clubes divididos em 4 grupos de 10, jogando em turno e retorno. Aí é que entra a loucura. Quem passava para a próxima fase? 4 times nesse grupo de 10. Como que isso era feito? Campeão do primeiro turno do grupo, campeão do segundo turno do grupo, mais os 2 melhores classificados na classificação geral do troço. Isso devia ser pavoroso para quem estava torcendo na época. Acontece que o Inter passa desse primeiro grupo, não como campeão de primeiro turno, nem como campeão de segundo, mas como uma das melhores campanhas nessa classificação geral do negócio. E na segunda fase, nesse ano, era um grupo com 4, só o melhor avançava, e o melhor do grupo do Inter foi o Bangu. E o Bangu? O curioso é que o Bangu fez a final daquele ano com o Curitiba, e a final foi definida nos penais. Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85, ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu, gol! É do Curitiba! O time que empatou com o Bangu no Maracanã e perdeu no Beira-Rio na segunda fase era esse. Mano, André Luiz, Aloysio, Mauro Galvão e Luiz Carlos Vinck, Luiz Freire, Ademir Alcântara e Ademir, Kita, Marcelo e Paulo Santos, treinados pelo Otacílio Gonçalves. 1986, Copa Brasil. Em 1986, a baderna começa a tomar conta do Campeonato Brasileiro e nada mais faz sentido. Isso vai culminar com o título de 87, que é brigado até hoje, na Justiça. Isso tudo começou em 86. Em 86, a CBF resolve que vai unir as divisões do Campeonato Brasileiro. Todo mundo joga a mesma coisa. Como que isso é feito? Dividindo os times das séries A, B e C em grupos, e esses grupos, cada um deles tem uma regra diferente para avançar para a próxima fase. Depois entra no mata-mata e aí tudo mais ou menos tenta voltar à lógica, mas não volta. Para que você tenha uma ideia, tá? De 86, do que a gente tá falando? Eu vou ter que ler isso aqui porque não tem como. Eram 80 times, séries A, B e C juntas. Os primeiros 44 times divididos em 11 grupos com 4, que seriam as séries maiores. Os outros 36 das séries menores, espalhados em 4 grupos de 9. Era uma baderna tão gigantesca e tão maluca que a partir desse ano, a partir de 86, já se começa a movimentação que vai originar o Clube dos 13, que vai ser importante no ano seguinte, 87, e vai ter papel fundamental na confusão entre Flamengo e Sport para definir quem é o campeão brasileiro daquele ano. O Inter passou da primeira fase, mas acabou ficando em quinto num grupo com 9, do qual passavam 4. E acabou sendo eliminado mais uma vez antes de chegar sequer ao mata-mata da competição daquele ano. O empate no Ceará veio nesta bonita triangulação aí. Lira para Erasmo, que deixou o Catinha livre para definir o placar final. 1987, Copa Brasil. Nesse campeonato, além de jogar as séries B e C, como no ano anterior, a série D estava dentro também. Como que isso foi feito? As séries A e B disputavam um módulo, as séries C e D disputavam um outro módulo. O que a CBF queria nesse campeonato? A CBF queria que os campeões, os melhores times de cada um dos módulos, se enfrentassem depois em um quadrangular final. E é isso que gera toda a bronca entre Sport e Flamengo até hoje. Por quê? No módulo principal, Flamengo e Inter fazem primeiro e segundo colocado. No módulo abaixo, Sport e Curitiba são as melhores equipes. O que a CBF queria? Que esses 4 times, Inter, Flamengo, Curitiba e Sport, disputassem um quadrangular final para definir a partir daí quem era o campeão brasileiro. O Clube dos 13 não achou isso bonito e orientou o Flamengo e o Inter a não jogarem esse quadrangular final. O que acontece? Só 2 equipes disputam um quadrangular. É isso mesmo que acontece. Empatam o primeiro jogo, o Sport vence no segundo e é declarado pela CBF, obviamente. Foi declarado campeão brasileiro de 87. O Flamengo não aceitou isso porque vencia o módulo principal com as principais equipes do Brasil na época. E até hoje, literalmente, briga na justiça por causa desse título. E na minha opinião, se o Flamengo e o Inter achavam que eram os melhores realmente naquela época, se achavam que eram tão superiores aos seus rivais de divisões inferiores, deveriam ter jogado o quadrangular e vencido o campeonato, cuja regra estava clara para todo mundo. Clara é muito forte dizer, né? E se o Inter e o Flamengo eram tão maravilhosamente superiores aos rivais de divisões inferiores, que eles fossem vencidos no campo, né? É o que eu penso, pelo menos. Me parece patética essa ideia de não ir para campo, porque acha que não deve se misturar com essa gentalha, sabe?
1988, Copa Brasil. Desse ano é quando a decepção ela grita mais forte pela primeira vez. O Inter passou bem pelas primeiras fases, chegou no mata-mata, e é legal a gente parar no mata-mata antes de falar da final decepcionante, porque aconteceu o Grenal do século nessa semifinal. Porque pela primeira vez Inter e Grêmio não está definindo uma vaga na final do Campeonato Nacional. Grêmio e Inter empataram em 0-0 no Olímpico, o primeiro jogo. A decisão foi pro Beira-Rio e esse confronto é conhecido como o Grenal do século. O que acontece? No primeiro tempo o Grêmio abre o placar e o Internacional tem um jogador expulso. Acontece que o Inter volta do vestiário e atropela os malandros. Atropelar os malandros, né? Porque aqui a Inter Colorado, nação colorada, um beijo. O Internacional vira o jogo, é gigantesco, é maravilhoso, a torcida faz festa e o Inter vai para a final do Campeonato Brasileiro de 88 para enfrentar o Bahia. Na final, jogo de ida, o Inter perde para o Bahia em Salvador por 2-1, vem para o Beira-Rio, tendo que reverter esse resultado ruim e fica no empate com o Bahia. 0-0 que dá o título e a festa pro time baiano em pleno Beira-Rio, em 88. Essa foi certamente a maior decepção na década do Inter, porque se criou um ambiente maravilhoso de que o Inter vai ganhar esse campeonato depois de tanto tempo. Vale lembrar que em 83 o Grêmio tinha sido campeão da Libertadores e do Mundo. Tem algum gremista aqui, não? E o Inter tinha que dar o troco de alguma forma, né? E a forma encontrada foi superar o Grêmio no Grenal do século e para coroar essa campanha, para ser cereja do bolo, para botar mais uma taça no armário, para ser tetracampeão, bastava vencer do Bahia e o Inter não fez isso. 1989, o Vasco é campeão desse ano e é mais um ano sem grande brilho por parte do Inter, que passa pela primeira fase. Eram 22 times, cada ano é um número de times diferente, eram 22 times divididos em dois grupos de 11, o Inter passa da primeira fase, acaba caindo na segunda. Acabou sendo eliminado da competição, não chegou no mata-mata, não teve grande disputa, não teve nada de muito relevante para se falar naquele ano. Muito bem, esse foi o primeiro capítulo da série de desgraças do Esporte Clube Internacional e Campeonatos Brasileiros, da odisseia de fracassos, da peregrinação de derrotas que o Inter enfrenta desde 1980 até agora. Se você acha que ficou ruim agora, perdendo para a Chapecoense e para o Vasco da Gama, saiba que é ruim faz muito tempo, faz 40 anos que o Inter não ganha esse campeonato. E no vídeo que vem, no próximo capítulo da série, a gente vai tratar da década de 90, que até pouco tempo atrás era conhecida por ser o pior momento da história do Inter, não é? Acabou tendo coisa pior depois.